Planeta Bola tá na área! E hoje, domingão, dia 20 de outubro, vamos falar sobre o Brasileirão da Série A. O bicho está pegando na 30ª rodada da competição, que está emocionante e você não pode perder um segundo deste vídeo. Vamos passar para vocês os resultados dos confrontos até o momento, a tabela de classificação atualizada hoje e falar sobre o jogo que vai completar esta rodada que está sensacional. Mas antes de mais nada, entre aí, deixe o seu like, aproveite e se inscreva em nosso canal e também ative o sino de notificações. E agora, sem mais delongas, vamos ao que realmente interessa. A 30ª rodada do Brasileirão da Série A teve início nesta última quarta-feira, dia 16 de outubro. E no confronto entre São Paulo e Vasco da Gama, o tricolor paulista levou a melhor, batendo a equipe carioca por 3-0. Já na quarta-feira, dia 16 de outubro, a bola rolou entre Fortaleza e Atlético Mineiro. E este confronto ficou no empate com um tento para cada lado. Fortaleza 1, Atlético Mineiro também 1. Um dos grandes jogos esperado e que foi emocionante nesta rodada foi entre Corinthians e Atlético Paranaense. Um jogão de bola de 7 gols, com os nervos à flor da pele. O Corinthians largou na frente, metendo 2-0 no Atlético Paranaense. Sua torcida já estava tranquila na Neoquímica Arena, falando: hoje vai ser fácil. E antes de terminar o primeiro tempo, o Atlético Paranaense empatou este confronto. As equipes voltaram para o segundo tempo com os nervos à flor da pele, quando Memphis Depay bateu uma falta e acertou um chute, um golaço incrível e colocou o Timão à frente novamente no placar. Daí pra frente só deu Corinthians. Fez 3 gols na etapa complementar e o resultado final foi Corinthians 5, Atlético Paranaense 2. No mesmo dia, quinta-feira, dia 17 de outubro, a bola rolou e o bicho pegou neste clássico carioca, o Fla-Flu. E desta vez, o Flusão levou a melhor diante do Flamengo. O Fluminense conquistou uma importantíssima e excelente vitória para cima do rubro-negro. Flamengo 0, Fluminense 2. Na sexta-feira, dia 18 de outubro, a bola rolou entre Atlético Goianiense e Cuiabá. Uma briga na parte de baixo da tabela de classificação, mas ninguém balançou as redes, ficando naquele empate murchinho de 0-0. Atlético Goianiense 0, Cuiabá também 0. Também na sexta-feira, dia 18 de outubro, o Botafogo, o líder, entrou em campo contra o Criciúma e não conseguiu a vitória, ficando no empate por 1-1. Botafogo 1, Criciúma também 1. Após esse resultado, o Verdão, que ainda vai jogar nesta rodada, pode diminuir a vantagem do Fogão. Também na sexta-feira, dia 18 de outubro, a bola não para de rolar. O confronto foi entre Cruzeiro e Bahia e ambos os clubes precisavam da vitória para entrar nos clubes que vão para a Libertadores, mas isso não aconteceu, pois ficaram no empate por 1-1. Cruzeiro 1, Bahia 1. E ontem, sabadão, dia 19 de outubro, com os nervos à flor da pele, o confronto foi entre Internacional e Grêmio.
Um jogo de bola intenso, também com os nervos à flor da pele. Foi uma verdadeira batalha dentro de campo. O Internacional levou a melhor neste confronto, batendo o Grêmio por 1-0. Também ontem, sabadão, dia 19 de outubro, o Vitória entrou em campo diante da sua torcida contra o Bragantino. Esse era um jogo muito esperado, principalmente para a torcida corintiana e para os rivais, todos torcendo para o Vitória, pois se o Vitória ganhasse este confronto, o Timão voltava para a zona de rebaixamento. Então todos os alvinegros estavam torcendo para o Bragantino, mas o Vitória, diante da sua torcida, prevaleceu diante do Bragantino e conquistou uma vitória magrinha de 1-0, e foi muito importante para sair da zona de rebaixamento. Após vermos os resultados parciais desta 30ª rodada do Brasileirão da Série A, vamos ver como ficou a tabela de classificação atualizada hoje. Na primeira posição temos aí o Botafogo com 61 pontos em 30 jogos. Na segunda posição, o Palmeiras com 57 pontos em 29 jogos. Ainda vai fazer o jogo da rodada, como vamos mostrar a seguir, mas está a 4 pontos do líder. O que o Palmeiras tem que fazer nesta rodada é diminuir esta vantagem. Na terceira posição, o Fortaleza com 56 pontos em 30 jogos. Só empatou o jogo da rodada e perdeu a chance de ficar colado no líder. Na quarta posição, o Flamengo com 51 pontos em 29 jogos. Como vimos, o Flamengo sucumbiu diante do Fluminense e está ali agora, bem perto de ser alcançado pelo São Paulo, que é o quinto colocado com 50 pontos em 30 jogos. Quem vem acompanhando tudo isso de perto também é o sexto colocado, o Internacional, com 49 pontos em 29 jogos. Vemos aí que o Inter vem numa excelente campanha de recuperação e ainda tem um jogo a menos. Na sétima posição, o Bahia, com 46 pontos em 30 jogos. Como vimos, o Bahia empatou o seu confronto com o Cruzeiro, que é o oitavo colocado, com 44 pontos em 30 jogos. Como falamos, esses dois clubes, se vencessem, encostavam nos clubes que iriam para a Libertadores da América em 2025, mas como empataram, ficaram distante desta condição. Na nona posição, o Atlético Mineiro com 41 pontos em 29 jogos. Na décima posição, o Vasco da Gama com 37 pontos em 29 jogos. Na 11ª posição, o Criciúma com 36 pontos em 30 jogos. Na 12ª posição, o Grêmio com 35 pontos em 30 jogos. Na 13ª posição, o Bragantino com 34 pontos em 30 jogos. Na 14ª posição, o Juventude com 34 pontos em 29 jogos. Na 15ª posição, vemos o Fluminense com 33 pontos em 29 jogos. Conseguiu respirar fora da zona de rebaixamento nesta rodada, pois vem aí de 2 vitórias consecutivas que lhe deu esta condição. E quem escapou da zona de rebaixamento, pois deu uma passada por lá, foi o 16º, o Vitória, com 32 pontos em 30 jogos. Após vencer o Bragantino na rodada, conseguiu se livrar da zona de rebaixamento e deixou de volta o Corinthians na 17ª posição com 32 pontos em 30 jogos. Como vimos, o Corinthians conseguiu uma excelente vitória para cima do Atlético Paranaense, que agora está na zona de rebaixamento na 18ª posição com 31 pontos em 28 jogos. A única vantagem que o Atlético Paranaense tem diante desses clubes é que ele tem 2 jogos a menos,
tem 6 pontos para disputar na competição e caso vencesse esses 2 confrontos, chegaria a 37 pontos e ainda pularia ali para a parte de cima da tabela de classificação. Mas lembrando que é preciso vencer estes confrontos, não adianta jogar os jogos atrasados e não vencer. Por isso que o Corinthians precisa vencer seu próximo confronto de qualquer maneira. E a mesma coisa falamos para a Vitória, Fluminense, Juventude e Bragantino. Vejam só, até o Bragantino já estão correndo risco na próxima rodada. Na 19ª posição vem o Cuiabá com 27 pontos em 29 jogos. E na 20ª posição, o lanterna da competição, o Atlético Goianiense, com 22 pontos em 30 jogos. A situação vem ficando cada vez mais crítica para o Atlético Goianiense. Restam 8 jogos com 24 pontos em disputa. Tem chances matemáticas, mas pelo futebol que vem apresentando, o Atlético Goianiense já está rebaixado para nós virtualmente. E para encerrar os jogos desta 30ª rodada do Brasileirão da Série A, hoje, domingão, dia 20 de outubro, às 20 horas, a bola vai rolar para Juventude e Palmeiras. O Juventude precisa escalar a tabela de classificação. Já o Palmeiras quer diminuir a vantagem diante do líder e ficar a apenas 1 ponto para tomar a liderança do Glorioso neste Brasileirão da Série A. Esta 30ª rodada que foi sensacional, é tudo ou nada, todo jogo virou uma decisão. Galera, o bicho está pegando no Brasileirão da Série A, como vimos. Estamos com verdadeiras batalhas dentro de campo, é disputa para todos os lados na tabela de classificação. Quem será o campeão do Brasileirão da Série A? Deixa aí nos comentários quais são os clubes que vão pertencer ao G4, aqueles que vão direto para a Libertadores da América. Quem vai naquela rebarba no G5 e G6, que são os clubes que têm que passar por uma pré-qualificatórias para a Libertadores da América. Será que será São Paulo e Inter mesmo? O Flamengo vem caindo na competição, será que ele vai se sustentar no G4? E quais serão os clubes que vão beliscar uma vaguinha para a Copa Sul-Americana em 2025? E o mais importante, quem vai cair? Vemos ali clubes grandes com risco de frequentar a Série B em 2025, por exemplo, Corinthians, Fluminense, de rebarba ali. Tem o Vitória, até o Bragantino já está correndo risco, pois a segunda temporada, o retorno da competição foi péssimo para o Braça Multa. Então aí, galera, deixe seus comentários, ative o sino de notificações, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. E amanhã estaremos de volta falando tudo sobre o fim desta 30ª rodada do Brasileirão da Série A. Beleza, galera? Estamos juntos e até a próxima!